Boa noite para vocês que nos assistem no YouTube, sejam muito bem-vindos. Pedimos que se mantenham em silêncio durante nossa reunião. Todos que estão aqui já conhecem a casa ou tem alguém aqui pela primeira vez? Tem? Não, né? Todos já conhecem. Então, a nossa página de hoje será lida pela nossa irmã Fabiana, tá? Nosso estudo será trazido pela Sandra Pragana, com o tema Bem-aventurados os misericordiosos. Tá vendo? Boa noite. Boa noite. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus está em Mateus, capítulo 6, versículo 14. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento das árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostra menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se às sublimes renovações. Graças a Deus. Obrigado, Fabiana. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e pedir misericórdia. Pedir que nos desculpe por todas as nossas falhas, por nossas imperfeições. Que consigamos, diante dos desafios da vida, tentar acertar o máximo possível, mas que consigamos nos libertar de qualquer culpa que carreguemos, pois, como a página nos ensina, precisamos desculpar não só aos outros, mas a nós mesmos. Nos dê força, Mestre, coragem, para enfrentar todas as dificuldades com amor, com misericórdia, distribuindo perdão, caridade, indulgência.
e que nossa irmã, que nos traz o estudo da noite de hoje, possa ser amparada, auxiliada, para que traga o melhor dos seus estudos. Graças a Deus, graças a Jesus. Sandra? Boa noite a todos. Como ele já nos apresentou, né, meu nome é Sandra, sou uma trabalhadora da casa e estou muito feliz por estar aqui mais uma vez e poder trazer, né, o estudo dessa noite, que eu acho muito importante e muito bonito, apesar das nossas dificuldades ainda de colocar em prática, né, mas é muito importante a gente estar constantemente falando até sobre esse assunto para que a gente possa, né, através das nossas reflexões, abrir os nossos corações e perceber a importância da gente trabalhar isso em nós, né? Nós vamos falar hoje no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O assunto é Bem-aventurados os misericordiosos. Fala sobre o perdão. Ele nos diz assim: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 7. E também, se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Também está em Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15. Então, como a gente pode perceber, quando ele fala, né, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Misericórdia, tá ligado? Tá, né? Misericórdia. O que é o misericordioso? É quem age com compaixão e tem a disposição de perdoar. Descreve a pessoa que se compadece e dá alheia à escolha, a acolher e ajudar em vez de julgar ou punir. Tem compaixão, sentir o sofrimento do outro e desejar aliviá-lo. Perdão. Quer dizer, saber perdoar, porque deixa de lado ressentimentos e ofensas. A empatia, tão importante, né? Colocar-se no lugar do semelhante que está em situação de vulnerabilidade. Então, como a gente fala, né? Perdoar. Se eu quero que as pessoas me perdoem, porque todos nós temos nossos defeitos, nós ainda somos imperfeitos, estamos na busca, né, desse processo de nos melhorar, né, de a gente realmente evoluir, crescer, amadurecer como espíritos imortais que somos. Então nós estamos nessa dependência de nós mesmos, de buscar dentro de nós essa melhora, de entender, se eu quero para mim, eu também tenho que desejar para o meu próximo. Como é que eu vou querer ser perdoada pelo aquilo que eu faço, principalmente peço a Deus que me perdoe, se eu não consigo perdoar e entender o meu próximo? Então eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Eu necessito trabalhar esse sentimento de entender, compreender o outro, porque eu também quero ser compreendida. Também quero que as pessoas entendam que quando eu erro, eu estou trabalhando um sentimento que ainda é muito grande dentro de mim, que ainda é um equívoco que nós praticamos, que a gente constantemente estamos fazendo, porque pela nossa própria ignorância de saber quem eu sou, eu tenho que buscar em mim quem eu sou. Eu sou um ser que foi criado para ser feliz, para me melhorar. Deus me deu todas as possibilidades, todas as ferramentas para que eu pudesse perceber em mim que eu nasci para ser um ser melhor, um ser de bons sentimentos,
de olhar para o lado e olhar que todos nós merecemos ter essa alegria, essa paz dentro de nós, de poder ajudar. Então, esse sentimento tem que ser trabalhado. Mas a gente esquece disso. A gente, no momento da nossa vivência material, a gente esquece que somos espíritos, estamos aqui para nos melhorar, para dar um passo nessa evolução e viver melhor. A gente reclama tanto, né, que a vida está tão violenta. E realmente está muito violenta. Mas e tem que olhar para mim e perceber assim, qual é a minha atitude? Quando eu penso, quando eu vejo alguma coisa que está passando na televisão, como eu reajo? Qual ainda a minha reação em relação às situações que eu vejo no meu dia a dia? Será que eu também é de violência? Será que eu tenho que me colocar no lugar do outro? Se eu estivesse naquela situação, como é que eu ia reagir? Então, tudo isso é importante eu falar para mim mesmo e começar a perceber que cabe a mim. Então, trabalhar isso em mim. Eu não posso ficar querendo que o outro faça. Ele vai fazer também, mas eu tenho que primeiro trabalhar em mim. Porque eu só vou encontrar a paz, a tranquilidade dentro de mim, não é no outro. Então, eu tenho que saber o quê? Me perdoar pelas coisas que eu ainda faço, para mim começar a perdoar o outro, para ser um dia perdoado por Deus. Então, isso é o quê? É um círculo que nós temos que fazer, buscando cada vez mais essa melhora do meu dia a dia. Porque nós sabemos que existe a lei, né, da causa e efeito. Aquilo que eu faço vai vir para mim. Pode vir coisas boas e coisas ruins. Vai depender daquilo que eu estou dando, que eu estou doando. Eu estou doando o quê? Quando eu penso em alguma coisa, quando eu vejo uma situação, quando alguém fala alguma coisa para mim, quando eu ouço, eu estou reagindo como? Eu estou reagindo com paz no meu coração, tentando compreender por que aquele indivíduo ainda faz aquilo, porque ele é o meu irmão em humanidade. Nós não somos irmãos, filho do mesmo pai? Só porque eu posso não agir mais daquela maneira, que eu acho que ele está agindo erradamente. Mas quem sou eu para julgá-lo? Eu não sei. Do meu passado, nós sabemos que temos encarnações do passado. Nós trazemos o quê? Aquilo que a gente já aprendeu. Hoje eu posso não fazer, mas posso ter feito. Então eu tenho que sempre pensar assim, ele ainda faz pela sua ignorância. Então eu tenho que rezar por ele, para que um dia ele possa refletir o que ele está fazendo e perceber que ele também tem o direito de ser feliz. E não precisa carregar com ele aquela maldade, aquele tormento em seu coração e achar que ele é o dono do mundo e pode agir como ele pensa, como ele reage. Ele tem um pai, ele tem um superior, e saber que todos que estão à sua volta também quer ajudá-lo, que às vezes ele pensa que ele está sozinho, então ele tem que fazer o que ele acha que tem que fazer, que é o certo. Mas ele tem que perceber que também é amado, ele também tem uma mãe, tem um pai, ele também foi amado, foi uma criança também que foi amada. Então a gente tem que perceber que todo mundo tem problema, todo mundo teve uma caminhada diferente, porque cada um de nós temos esse caminhar que nós tivemos aqui em cada encarnação, nós tivemos diferentemente situações. Então, cada situação que apresenta para nós vamos reagir de uma maneira. Então, cada um reage daquilo que aprendeu, daquilo que vivenciou, desde a sua infância até a sua idade madura. Então, cada um vai reagir de uma maneira. Então, eu tenho que pensar sempre assim, se alguém me ofendeu, é porque eu ainda me sinto ofendida. Por que eu me sinto ofendida? Porque alguma coisa em mim ainda diz que eu ainda tenho aquilo e posso reagir também. Aquilo está me ofendendo porque eu tenho aquilo dentro de mim ainda. Que quando eu não tiver mais aquele sentimento ainda de vingança, de inveja, de ódio, de raiva, se eu não tiver aquilo dentro de mim ainda, quando alguém me ofender, quer dizer, querer me ofender, aquilo não vai me atingir mais. É quando Jesus falou, perdoai, né, porque não sabe o que fazem. Por quê? Jesus não se sente ofendido, porque ele não se sente ofendido porque ele não tem mais nada que possa tocá-lo e ofender a ele. Nós ainda temos muito, porque temos sentimentos ainda arregados dentro de nós, ruins ainda. A gente não bota ainda todos para fora, porque a gente está fazendo o quê? Nós já estamos trabalhando sentimentos melhores e vamos abafando esse até um dia a gente eliminar. Mas ainda temos ainda alguma coisa dentro de nós, que às vezes em situações a gente acaba botando para fora. Aí depois a gente para e pensa, nossa, eu falei aquilo, eu fiz aquilo.
Às vezes, no momento, às vezes, de alguma coisa que realmente me tocou, alguém falou alguma coisa e eu soltei. Antes, até então, eu era calma, tranquila, mas até então, alguém falou alguma coisa, eu botei para fora, que estava guardadinho dentro de mim. Né? Aí a pessoa ainda fala assim, nossa, ela fez aquilo, né? E até se espanta. Mas para a gente ver que a gente ainda tem alguma coisa bem grande dentro da gente, que a gente, de vez em quando, a gente, pum, bota para fora, né? Então, para a gente ver que a gente tem que fazer essa reflexão. A gente fala tanto em reforma íntima, como é importante falar sobre a reforma íntima. É esse, é de sentimentos, que a gente tem que realmente trabalhar dentro de nós. E o perdão é um deles, que eu tenho que trabalhar, porque eu quero para mim ser perdoado pelaquilo que eu fiz. Eu preciso trabalhar isso. Então eu tenho que sempre pensar no outro, no meu próximo, da mesma maneira, perdoá-lo também. Por quê? Aquele ainda que se sente ofendido, ele tem que trabalhar isso dentro dele. Por que ele está se sentindo ofendido? Então, trabalhar esse sentimento. Aquele que está ofendendo, né, ele ainda está com sentimentos ainda muito inferiores. Ele não percebeu ainda que o que ele está fazendo só está prejudicando a ele mesmo. Porque ele vai ficar com aquela mágoa dentro do peito dele, ele vai com aquelas ideias na cabeça dele. Então, ele vai levar sempre uma vida o quê? De triste, de uma vida de angustiada. Agora, e se eu não quero levar essa vida angustiada dentro de mim, essa mágoa dentro do meu peito, eu quero me libertar. Então, como eu vou me libertar? Perdoando. O perdão, a gente fala, é difícil. Né? Como é que eu vou perdoar? A gente para, pensa e vê, né? Como é que eu vou perdoar? Mas o perdão não é você chegar perto das pessoas e ficar abraçando de beijo, carinho, amor. Claro que você não vai sentir amor na primeira vez. Você tem que fazer o quê? Tentar fazer com que aquilo que aconteceu foi um equívoco grande do irmão. E se eu acho que aquilo ali realmente já não me toca mais porque foi uma coisa do passado, aquilo para mim não me interessa mais, eu vou seguir em frente e vou esquecer aquilo ali. Se ele ainda continuar pensando, já é um problema só exclusivamente dele. Eu não quero mais pensar naquilo. Eu quero realmente que ele siga o caminho dele. E se mais tarde me saber que ele continua, o ruim é só se ele continuar ofendendo, mas se ele um dia conseguir mudar e perceber, e eu ver que ele realmente está fazendo atitudes melhores, eu ficar contente e não ficar chateada, que tem pessoas que é assim, né? Ah, eu perdoo, mas se eu ver o cara se dando bem, já acabou para mim, então eu perdoei? Não, né? Não perdoei. Eu tenho que querer o bem para ele, o bem para ele. E aqui, então, ele continua dizendo assim, se teu irmão pecar contra ti, vai e corrija-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso está em Mateus, no capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Não será muito melhor, a gente para pensar, né? Alguém me ofendeu. E se eu quero resolver essa situação, não é melhor eu chamar no particular a pessoa, no momento certo, numa hora certa, que não na vez, nem naquela hora que saiu a ofensa, né? Que às vezes todo mundo de cabeça quente não é muito bom. Espera às vezes no dia seguinte, chama a pessoa e dá uma conversa mais particular só entre você e ele, como diz aqui. Porque o que interessa a você? Você quer chamar a atenção? Publicamente falar o que aconteceu, que fulano me ofendeu? E falar da ofensa? Quer dizer, quer mostrar o quê? Que você realmente perdoa ele? Vai mostrar que você é bom, tem coração bom? Mas aí você está fazendo o quê? Humilhando o outro. E isso não é legal. Então você realmente não está humilhando. Você está diminuindo o seu irmão perante as pessoas. Então, você tem que fazer o que, como ele diz aqui, chama no canto, converse se realmente você quer perdoar, se você quer que ele perceba que esse é o caminho. Você não quer com isso chamar atenção e nem fazer com que ele fique humilhado perante as pessoas e ficar devendo a você um favor, porque aí não é o perdão.
Então, a importância de a gente também ter esse sentimento de particularizar as ofensas, conversar se você quer realmente reatar aquele irmão de uma maneira para que ele perceba que ele é uma pessoa também querida. Ele pode modificar aquela ofensa, não me atingiu, e eu quero que ele perceba que o que vai levar ele a fazer isso só vai trazer certo peso da sua própria consciência do que ele está fazendo, enquanto eu vou ter o meu caminho. E aqui no número 4 a gente continua. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, a gente sabe que o misericordioso, então, é esse. É aquele que esquece, que segue o caminho e que, acima de tudo, vai perdoar a ofensa do irmão. Então, esse é o caminho da gente. Tentar, de alguma maneira, modificar os sentimentos do nosso coração, ter a mente consciente que eu estou fazendo a coisa certa e estou buscando me melhorar. Porque fora da caridade não há salvação, como nós sabemos, que é o que diz a doutrina. Então, precisamos isso, aprender a perdoar. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Quer dizer, quando você tem, que você perdoa, que você tem essa misericórdia para perdoar o irmão, você se torna uma pessoa tranquila, calma, a consciência sua está tranquila, você tem paz no coração, porque você não está carregando nada que possa ficar realmente pesando na sua consciência e nem nenhum rancor, aquela dor no peito de alguma coisa que está te cobrando. Enquanto o outro que não perdoa, ele fica sempre muito inquieto, é uma pessoa agitada, irritada, porque aquilo incomoda, porque aquilo cobra. Agora, por que ele carregar aquilo? Se não é muito mais fácil ele realmente parar, pensar, fazer uma reflexão, por que eu ofendi o meu irmão? Porque às vezes as pessoas ofendem o outro, a gente pensa que não é só numa confusão, numa briga, numa discussão. Às vezes até num bate-papo sem querer, uma palavra que a gente solta, que às vezes a gente não percebe. Às vezes uma palavra que você fala, aquela pessoa leva tão a sério aquela palavrinha, e às vezes ele leva pro resto da vida aquela mágoa. Aquela pessoa falou uma palavra que me ofendeu, eu não gostei, aquela pessoa já não gosto mais. E fica com aquilo. E pior que aquilo ali, vai ficar aquela coisa no peito dele e na mente dele. Ele não vai conseguir ser feliz nunca, porque aquilo vai ficar sempre na cabeça dele e no peito dele aquela mágoa, aquele aperto. Às vezes uma palavrinha, que às vezes numa conversa que se ele chamar o amigo e conversar, ele pode resolver, que às vezes uma palavra realmente que a gente nem imagina, mas a pessoa levou aquilo tão a sério que realmente magoa, que fere e que a pessoa carrega aquilo com ele. E acaba arranjando o quê? Um inimigo sem querer, sem perceber. Então a gente tem que ter muito cuidado também com as palavras que a gente fala, com a pessoa que nós estamos falando. Porque isso vai depender da pessoa que está ouvindo a gente. Uma palavra que você solta, às vezes numa conversa, a pessoa leva a sério e pronto, leva aquilo. E às vezes não chama a gente para poder te resolver. E você, como não percebeu, vai passando batido. E você acaba arranjando até um inimigo pro resto da tua vida numa encarnação. Então a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente fala, que é muito importante, para não magoar e não ferir, às vezes, uma pessoa que realmente, qualquer coisa, tem uma sensibilidade maior e se sente ofendido. E com aquilo ele carrega e cultiva sentimento ruim dentro dele. E isso não é bom. Continuando aqui, ele fala: infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites.
quando diz que se deve perdoar o irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, é o que nós já tínhamos comentado, quando ele diz aqui no Evangelho para a gente. Devemos perdoar sim, não importa quantas vezes, não tem limite. Jesus que dizia isso para a gente, quando ele fala 7 vezes, 7 vezes, 70 vezes. Mas por quê? Porque não tem limite o perdão. Eu gostaria também da mesma coisa para mim. Então, por que para ele também não tem que ser a mesma coisa? Então, não tem limite o perdão. Porque a gente constantemente, como eu falei, às vezes numa conversa, numa discussão, qualquer coisa que você fale, às vezes você pode ofender uma pessoa. Então, por isso, a gente, sem querer, a gente realmente acaba magoando e ofendendo alguém. Então, temos sempre que lembrar disso. Então, de evitar que a gente possa magoar alguém, porque eu também não quero ser magoada. É da mesma forma, tudo que eu quiser para mim, eu também tenho que desejar para o meu próximo. Então, como ele diz aqui, né, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei. Como é que essa pessoa que não perdoa, ela pode ter a tranquilidade de vivenciar nessa encarnação? Os seus sentimentos, como é que vão ser daquele dia em diante que ela diz para ela mesma que ela não perdoa? Como se ela fosse pura, tivesse o coração puro e não cometesse nenhum erro. Por que estamos aqui no planeta de provas e expiações? Nós estamos aprendendo. Nós temos os nossos erros constantes. E Deus nos dá todo dia, quando a gente amanhece, uma nova oportunidade de a gente vivenciar diferente. Fazer melhor. Fazer de uma maneira mais suave as coisas. Perceber o que eu já aprendi até agora. O que eu posso realmente botar em prática. A gente que ouve tanto, que estuda, né, a doutrina, a gente sabe disso. Toda hora estamos lembrando a gente daquilo que eu preciso colocar no meu dia a dia. Ter paciência, ter tolerância, tentar compreender o outro. Que a gente vacila muito, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, é com nossos filhos, é com o marido, é com a esposa, né, a vida com a mãe, com o pai, com o neto. Às vezes a gente vacila. Porque está em nós ainda, nós estamos no caminho, nós estamos buscando essa melhora. E o caminhar é grande, né? Porque além de um dia a gente aprender a perdoar, a gente ainda tem um outro patamar para subir, que é o amar. A gente vai ter que perdoar e um dia também amá-lo. Então já é outra coisa mais à frente ainda. Então como é que se a gente perceber, o caminho é grande e longo, mas Deus não tem pressa, quem tem pressa somos nós. Deus não tem pressa, Ele dá chance, Ele dá oportunidade 24 horas para a gente acordou, já estou tendo uma oportunidade. Encarnações. Quantas reencarnações nós temos de oportunidade de ser pessoas melhores? De poder realmente fazer melhor. Então a gente não pode se queixar que não tem a chance, a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores, de mudar os nossos sentimentos. Porque tudo é questão de sentimento, sempre tudo é difícil. Eu vou ser boazinha, a pessoa vai deitar, enrolar em mim, fazer isso, fazer aquilo. A coisa não é bem assim. Não é por aí. Nós temos que sim os nossos direitos, os nossos deveres, principalmente com o nosso próximo. Por que Deus fez a família? É para isso. Que às vezes até aqueles que estão junto de nós, os nossos filhos, marido, aquelas pessoas todas que fizemos esse grupo, né, familiar que a gente convive, ali está aquele que eu preciso, às vezes, resolver um problema. É ali que, às vezes, eu tenho que aprender a perdoar. E, às vezes, eu não consigo. Às vezes, até um filho. Quantas crianças, às vezes, a gente vê que é abandonado pelo pai e pela mãe? Às vezes, cresce, diz que tem raiva da mãe, raiva do pai. Então, tudo isso são sentimentos que vai acumulando dentro da gente. Nós somos feitos disso, de sentimentos. Então, como é que eu quero que as pessoas realmente modifiquem seus sentimentos? É tratando bem, com respeito. Ao levantar, agradecer por estar vivo, ter a oportunidade de vivenciar mais um dia, dar bom dia, porque tem que ser um bom dia. Porque eu estou viva, tenho a oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor. Então, por que não resolver as minhas dificuldades? É difícil, mas tudo se resolve. O nome fala, né, problema, então tem que ser resolvido. E Deus nos dá chance, oportunidade, ferramentas
para que eu possa parar, pensar e perceber. Primeiro eu tenho que pensar assim, pô, e eu? O outro, o que o outro pensa de mim? Então eu tenho que fazer, se ele também está pensando para mim, eu tenho que pensar também nele também. Então sempre colocar sempre no lugar do outro, isso é muito importante. Porque quando me coloco no lugar do outro, eu vou querer o quê? O melhor. Porque eu quero que aquilo que venha para mim seja melhor. Então isso que eu tenho que fazer, me colocar no lugar do outro. E terminando aqui, tem essa última parte aqui que fala assim para a gente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quando sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Como nós falamos, sempre tem aquele que quer perdoar, mas ele também quer aparecer e mostrar, através do seu orgulho, que ele é realmente uma pessoa generosa. Então, espalha aquilo que ofendeu, o que ele falou, que ele realmente está perdoando a pessoa que o ofendeu. Enquanto, como ele fala aqui, né, aquele que realmente perdoa de verdade, que esquece as ofensas, é uma pessoa tranquila, calma, generosa, tem caridade em seu coração. São sentimentos melhores que realmente que o conduz nessa caminhada terrena. Então, precisamos sempre trabalhar, então, isso dentro de nós. O perdão. Porque sem o perdão não vamos chegar a lugar nenhum, nem a Deus. Porque eu só posso chegar a Ele com o meu coração limpo. E como é que a gente tem o coração limpo? Quando eu não trago mágoa e nenhum sentimento ruim em relação ao meu próximo. Então, é trabalhando o sentimento de perdão dentro de mim, perdoando as pessoas que realmente eu acho que estou ofendendo, que fui ofendida, com tranquilidade de perceber assim, eu também, quantas pessoas já ofendi? Então está na hora de eu também fazer a minha parte. Se as outras pessoas eu quero que me perdoem, eu também vou perdoar. Então é assim que nós vamos chegar. Nós somos uma grande família. Precisamos um do outro. Por isso que Deus fez a família e fez todo esse grupo universal. Por quê? Precisamos um do outro. Eu só consigo fazer alguma coisa, me realizar, porque tem um outro próximo de mim que vai me obrigar a trabalhar a paciência, a compreensão, o entendimento, o perdão, a generosidade, a caridade. Se eu não tiver ninguém para fazer isso, como é que eu vou trabalhar esses sentimentos? Como é que eu vou achar que eu sou uma pessoa generosa? Se eu nunca dei a mão, se eu nunca procurei alguém, né, para fazer alguma coisa. Então, eu tenho que estar junto das pessoas, porque aquele que pisar o meu pé, aí eu vou saber como é que eu vou reagir. Se eu vou desculpá-lo, se eu vou agredi-lo. Eu só posso saber como é que eu estou de sentimentos pelas relações que convivem comigo. Família, amigos, trabalho, é na rua, é no motorista, né? Então, são essas pessoas que nós temos contato que eu posso me julgar, porque eu posso saber como é que eu estou. Como é que eu ajo com essas pessoas? Com educação, com respeito? Eu estou sempre julgando as pessoas que pisou no meu pé, que passou por mim, me deu um empurrão, aí já amaldiçoo. É o anjo que eu dou sinal, ele não para, já vou amaldiçoando o motorista que não parou para mim. Às vezes ele não estava num dia bom, né? Ou ele não estava bem, ou ele não percebeu que eu dei o sinal para ele parar. Deixa, vem o outro atrás, eu vou pegar.
tudo bem, a vida continua. Mas não, às vezes, né, eu amaldiçoo o motorista. Às vezes está cheio de problema, às vezes é a mulher que está doente, um filho. A gente nunca sabe como é que eu vou analisar as pessoas se eu não sei. A gente nunca sabe o que a pessoa está passando. Às vezes até aquela pessoa que realmente irritou, falou alguma coisa para mim, me ofendeu, aquela pessoa está com um problema muito sério. Então a gente tem que saber, é isso, é perdoar, mas consciente daquilo que as pessoas estão passando. Porque se eu tenho problema, todo mundo tem. Eu não posso achar que só eu que tenho problema. E as pessoas não têm? Todos nós temos. Então a gente tem que começar pelas pequenas coisas. Para chegar nas grandes, a gente saber entender, compreender a situação e poder perdoar e seguir o caminho. Se eu não consigo perdoar uma coisinha simples, você imagina uma coisa maior. Como a gente vê tanta coisa aí que a gente está acontecendo, essa violência na rua, no trânsito, né? A violência contra a mulher, a gente vê tanta coisa triste, porque as pessoas deixaram de respeitar o outro. É muito triste saber que o ser humano não respeita o outro, a vida do outro, como a gente não valesse nada. Então, essas pessoas, nós temos que rezar por eles. São pessoas que estão realmente em desequilíbrio. São irmãos que ainda precisam de muita oração para que eles possam ter consciência do que eles são. De quem realmente eles, porque eles estão aqui, é filho de quem? Filho do mesmo pai do meu. Então a gente tem que orar para essas pessoas e não ao contrário, ficar julgando essas pessoas, falando mal deles, amaldiçoando, que são ainda na sua ignorância, eles não sabem nem porque às vezes estão aqui vivenciando essa vida. Então a gente, quando já tem mais conhecimento um pouquinho, a gente tem que fazer a nossa parte. Orar para essas pessoas para que eles possam realmente se modificarem. Perceber que eles também são amados, que eles também têm oportunidade na vida de fazer diferente, de fazer o melhor. Então é isso que nós temos que fazer. E com isso a gente vai fazendo o quê? Vai perdoando. Eu queria ler aqui agora para encerrar. Do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, uma lição que eu achei muito interessante. É a lição 61, que diz assim: perdão, remédio santo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi Jesus, está em Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, que diz assim: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberam da apressão. Agentes calmamente para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixas e mágoa, de prevenção e antipatia, até solitária, adequá-la medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessitas de esquecimento para que se refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana, tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico. Não mantenhas adversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam. Perdoa a quantos te feiram. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino,
crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então, cabe a nós parar, pensar, refletir os nossos sentimentos, aquilo que é melhor para nós, da nossa convivência, do nosso dia a dia e da sociedade em si. É saber que se eu quero para mim, desejo também para o meu próximo. Se eu quero perdão, também tenho que perdoar. E saber que não tem ninguém perfeito aqui nessa terra. Todos nós temos as nossas mazelas ainda para se reajustar, para melhorar, para que possamos seguir esse caminho de crescer, amadurecer, evoluir e progredir. Então, para isso, temos que trabalhar os nossos sentimentos. E um deles é esse, de perdoar. Muito obrigada, uma boa noite. Espero atingir o objetivo. Muito obrigada, tá? O nosso amigo aqui, Obrigado, Arthur. Sandra. O maior beneficiado somos nós, né? Exatamente. Quando perdoamos. Isso, obrigada. Faz a Arthur. nossa prece? Faço sim. Obrigado, Sandra. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a nosso Pai Celestial, que nos concede esses momentos tão bons de aliviar os nossos corações, porque sabemos que somos amados, somos queridos, filhos queridos desse Pai, a Jesus, nosso irmão maior, nosso guia e modelo, essa espiritualidade amiga dessa casa de amor que nos acolhe, aos nossos guias e mentores, nossos anjos de guarda. Obrigado, Senhor, por toda essa oportunidade que nós estamos aqui nessa casa, nessa noite, procurando, Senhor, fazer as nossas reflexões daquilo que nos chegam desse evangelho maravilhoso que nos conduz ao nosso caminhar. Obrigado, Pai, pelas lições que hoje recebemos, porque foi propício, Senhor, porque precisamos realmente nos tornar pessoas melhores. Mas para isso precisamos trabalhar os nossos sentimentos, esse amor que o Senhor veio nos ensinar e deu tanto exemplo no seu caminhar desses 33 anos que aqui ficou na Terra, mostrando, exemplificando esse amor maior. Precisamos trabalhar isso dentro de nós, esse amor, para que possamos realmente sairmos melhores dessa vida do que aqui chegamos. Oportunidade não nos falta. A cada dia aprendemos mais, temos mais consciência do que somos e do que por que estamos aqui. Então, ó Senhor, pedimos sempre as suas bênçãos, que aqui todas essas bênçãos que estamos recebendo nesse momento, nos envolvendo nessas emanações de amor, salutares para a nossa vida física, de saúde, mas também, Senhor, para esse sentimento maior que é realmente a perdoar. Obrigado, Pai. Muito obrigado por estar aqui nessa casa e receber tantas bênçãos, tantas coisas que possamos levar para a nossa semana, para nossas reflexões do nosso dia a dia. Obrigado, Senhor. E assim, agradecido por tudo que aqui recebemos, pedimos então, Senhor, dar por encerrado a reunião desta noite. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado. No exemplo
com